Pessoal, voltamos aqui. Meu nome é Miriam Aquino, para quem está entrando agora. Tá, o Inovativo está muito legal. A gente está com uma média de tivemos no primeiro dia, depois não tive tempo de ver, mas mais de 600 inscrições. Isso demonstra o interesse do público para quem a gente está falando, né, que são os empreendedores, os provedores de internet que estão expandindo a rede. Então, muito obrigado pela audiência. E as perguntas podem ser dirigidas a mim, que eu repasso durante o bate-papo. A gente vai conversar agora continuar a conversa sobre game. Nós estamos aqui com vários especialistas e executivos para a gente aprofundar um pouco os grandes desafios desse segmento. E antes de eu começar a abrir a mesa e convidar os palestrantes, eu só queria falar um pouquinho mais da gente, né? Nós somos jornalistas, né? Temos esses dois portais, o Telecine e o Ponto ISP, e eu quero anunciar que, ao contrário do Thomas, que saiu do mercado financeiro e foi para o games, a gente continua jornalista, mas no ano que vem nós vamos lançar um novo portal de notícias para acompanhar o mercado, que a gente acha que é um mercado que tem não tão empolgante, mas talvez vire tão empolgante como o dos games, que é o mercado do dinheiro digital. A gente lança um portal de notícias só para acompanhar o sistema financeiro digital a partir de março. Então, bem-vindos quando vocês quiserem nos ler também sobre esse assunto. Nós estamos aqui, então, agora, vamos começar vou chamar o Antônio Moreiras. Ele é o gerente de projetos e desenvolvimento do Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Redes, do NIC-BR. O NIC-BR, vocês conhecem, é a instituição hoje mais representativa, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista técnico, para definir as questões vinculadas à internet do Brasil. Bem-vindo, Antônio Moreiras, e eu queria, então, que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês andam fazendo para esse estímulo à banda larga e falar um pouquinho, que eu acho que é uma das questões mais importantes para esse grande consumo de dados que o Thomas apresentou dos gamers, né? São devoradores de banda, talvez, mas prazerosos, né? Como é que você vê essa estrutura dessas redes, o que precisa em relação aos CDNs, aos PTTs, para a gente poder oferecer mais serviços de mais qualidade para eles? Bom dia, Antônio, bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia a todos também que estão acompanhando essa live, esse evento. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aos organizadores do evento, e agradecer aí o privilégio de você ter me chamado primeiro aqui para falar, né, no painel. E o NIC-BR, a gente tenta cuidar da infraestrutura da internet, né? Tenta criar projetos, criar iniciativas para ajudar a organizar e melhorar a infraestrutura da internet no Brasil. Um desses projetos, uma dessas iniciativas, bastante conhecida, bastante importante hoje na internet, é a iniciativa dos pontos de troca de tráfego na internet, dos PTTs ou Internet Exchanges. Hoje a gente chama de ix.br. E eu gostaria de começar falando um pouquinho a relação que tem essa infraestrutura com os games. Eu quero tomar a liberdade de discordar um pouco em relação à quantidade ou à demanda de banda, demanda de capacidade necessária com os games. A gente, pelo menos do nosso ponto de vista, a gente não enxerga isso de uma forma tão forte. A gente não vê... a gente vê uma demanda muito, muito grande. Quem que consome a maior parte do tráfego, vamos dizer assim, num PTT? Quem que ocupa a maior parte do tráfego? Os vídeos. Né? Aí a gente tem YouTube, Netflix, Facebook, os vídeos em geral. Né? Isso a gente está falando aí de 60%, 70%, às vezes até 80% do tráfego em cima de vídeos. Games também podem ser consumidores de banda, em particular quando a gente tem updates dos games, mas tem um outro fator que eu chamaria uma atenção muito maior do que a banda, que é a questão da latência. Né, a questão do tempo que os pacotes levam para chegar nos servidores de game desde a casa do usuário. Então, isso é muito importante. A proximidade entre os servidores de game e o usuário final. E hoje, a gente tem uma situação, em particular no IXBR de São Paulo, onde a gente tem várias empresas, várias CDNs, várias empresas especializadas em games. A gente pode citar, por exemplo, a Amazon, que tem lá o AWS,
tem o Twitch, que é da Amazon também, que tem toda aquela parte de vídeos que é fortemente utilizada pela comunidade de gamers. A gente tem a Valve, a Riot Games, a própria Kamai hospeda muita coisa relacionada a games, a i3D, a Garena, a Microsoft, a Sony. Então, a gente tem um conjunto bastante grande de empresas com infraestrutura de servidores de games, ou atrás da infraestrutura dela estão os servidores de games, e que estão conectadas no PTT de São Paulo. Isso é bastante importante a ponto da gente ver o pessoal, por exemplo, da África, fazer um movimento para se conectar no PTT de São Paulo, porque eles não têm essa infraestrutura local lá no continente, e a latência para chegar em São Paulo, agora que tem os cabos submarinos diretos da África para o Brasil, é menor do que a latência para chegar na Europa, ou para chegar nos Estados Unidos, ou para chegar na Ásia. Então o pessoal vem aqui. Da mesma forma, o pessoal da América Latina inteira, existe conexões aí de diversos provedores ao PTT de São Paulo, justamente no interesse desse tipo de conteúdo. Como eu falei, não é um volume de tráfego absurdo, né, mas é importante estar próximo, né? Hoje, no Brasil, a gente vê essa concentração em São Paulo, né? Algumas empresas dessas a gente vê algum movimento ter presença no Rio de Janeiro, de ter presença em Fortaleza, mas, no geral, elas estão concentradas em São Paulo. Seria interessante ter uma distribuição ainda maior. E eu acho que isso vai ser natural com o tempo, porque, por exemplo, a gente está crescendo muito a concentração de provedores na região Nordeste, indo se conectar em Fortaleza, e lá também chegam cabos submarinos e tal. Pode ser que no futuro exista um movimento que a gente espera nesse sentido. Eu quero também destacar, aqui já partindo para o final da minha colocação, que a gente não teve gargalos na quarentena. Apesar da quarentena a gente ter visto uma demanda de tráfego bastante aumentada, o PTT de São Paulo, inclusive, durante esse período de quarentena, ele passou a ser o maior do mundo, é o que tem picos de tráfego maiores entre todos os PTTs do mundo, com picos da ordem de 10 terabits por segundo. Só que a nossa capacidade hoje estimada, ela é da ordem de 30, 35 terabits por segundo em São Paulo. Quer dizer, a gente tem uma capacidade aí adequada para atender o aumento da demanda. Teve o aumento da demanda já durante a quarentena, se aumentar mais, a gente tem capacidade para atender isso. E para finalizar minha colocação aqui, um outro aspecto que a gente vê como importante também, a gente vê como atrapalhando um pouco a situação, é a questão do IPv4 versus IPv6, né? O IPv4, a gente sabe, todo mundo, que acabaram os endereços livres, os provedores se veem obrigados a usar o CGNAT. Muitas plataformas de games ainda não estão preparadas para isso. Isso a gente tem escutado de muitos provedores e tentado conversar com algumas plataformas de game também, entender um pouco melhor a situação, incentivá-los a realizar a implantação do IPv6. Algumas, por exemplo, como a Microsoft no Xbox, tal, ele já tem um suporte IPv6 bastante adequado, mas não são todas. Tem algumas plataformas que ainda são um desafio. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Sony com o PlayStation 4. A gente não sabe exatamente qual que vai ser a situação agora com o PlayStation 5, como que está. Mas isso tem também sido um desafio nessa área, além da questão de conectividade e latência. Obrigado. Bom, então já aprendi. Um comentário, por favor. Uhum. Eu acho uma coisa interessante, perdão, que o Tony colocou em relação à demanda de games. Isso é um erro de concepção muito comum. Os games, eles não são só a banda que eles usam para jogar, eles consomem muito conteúdo de games. Então, quando você está falando do YouTube, do Twitch e de todos esses outros vídeos, e cada vez mais em 4K a tecnologia está expandindo, a quantidade de conteúdo gamer dentro desses canais, ela normalmente é mais de 50%. Então, quando você olha centenas de bilhões de horas assistidas, entendeu, por mês do YouTube, você vai ver um percentual de conteúdo gamer gigantesco. Então, eu entendo, quando você está falando da sua divisão, do que está sendo consumido dentro desse pipeline, eu concordo. O jogo em si, o ato de jogar, pode não ser o seu maior tomador de banda,
mas esse conteúdo gamer consumido, que ele é broadcastado, né, dos streamers, dos campeonatos, dos influencers, etc., depois ele é consumido dentro dessas plataformas, live, principalmente na Twitch, VOD no YouTube, ele tem um percentual que é enormemente de games. E é por isso que para a comunidade isso é tão importante. Agora, a latência você matou na chave da questão. É um dos maiores problemas dos gamers, mesmo quando você não tem throttling de banda, mesmo quando você não está perdendo packets, você tem um problema de latência, é uma coisa muito séria para o gamer, é uma coisa que desmonta iniciativas, principalmente jogos que a gente chama de Twitch Reflexes, como jogos como Counter-Strike ou League of Legends, eles são extremamente prejudicados por problema de latência. Então, isso também é uma coisa muito importante. Bom, vocês viram, então, que esse setor, o bom é que sempre tem uma perspectiva diferenciada para cada um que está vendo. Acho que um dia, então, Antônio, a gente precisa abrir, talvez, é difícil de ver, né, mas abrir o tráfico para saber o que é vídeo, o que é game, não sei se seria possível isso. Mas, se há uma concordância, é a concordância da latência, então, né? E falando em latência, eu queria chamar, então, o Clayton, que a Angola Cables está com uma proposta, ela lançou agora esse semestre um projeto voltado especificamente para atendimento dessa grande necessidade de latência. Fala um pouquinho para a gente como é que é, e o exemplo do Antônio, né, de que eu estou impressionado que a África vem para cá para conectar. Como é que vocês estão fazendo isso, por favor? Bom dia a todos. Obrigado, Miriam, pelo convite, né, da participação e poder estar aqui dividido com vocês aqui. Né? Bom, acho que tanto o Antônio Moreiras quanto o Thomas colocaram aqui pontos que são convergentes com a nossa análise preliminar de inserção nesse mercado. Tá? O primeiro ponto está ligado a vídeo on demand, né? O consumo de vídeo na internet, ou seja, de fato ele é um dos principais conteúdos que trafegam numa rede hoje. Né? Esse é um dado já histórico e isso foi o que inicialmente nos motivou a enxergar e estratificar o que de vídeo de fato passa que a gente poderia contribuir, mesmo ainda eu sendo um provedor de infraestrutura. Né? Então, basicamente, quando você percebe, poxa, a Angola Cables, naturalmente, ela deveria se preocupar com a infraestrutura, mas nesse momento a gente está avançando um pouco mais naquilo que não é só infraestrutura. A gente está olhando também a camada de experiência, né? Entregando, seja ela para o B2B, para o meu cliente direto, que seria um carrier, né, que seria uma operadora, mas também com a mudança de perspectiva direta no B2C, do consumidor final, no caso, o gamer, né, o jogador. O advento do lançamento que nós fizemos, nós lançamos aí esse semestre o IP Gamer, que tem o viés de encapsular, né, as principais rotas e os principais servidores de games do planeta dentro de uma rede de transporte global, ao qual nós temos conectadas aí em diversos países, né? Com o advento de proporcionar aí a diminuição óbvia de latência baseada nessa rede, né? Como o próprio Antônio disse, a gente tem aí um atalho entre América e África que acaba potencializando essa questão de diminuição de latência na experiência de jogos dos africanos quando vêm buscar conteúdo no Brasil, sendo isso também para a Europa, né? Quando a gente fala da parte ibérica da Europa, então, os servidores que ali estão conectados, realmente, quando utilizam essa nossa rede Atlântico Sul, tem esse benefício, né? Então, o advento do produto IP Gamer nada mais é do que entregar para o provedor a melhor conectividade IP de internet para que ele possa ofertar ao seu cliente final um produto específico para jogadores, né? Então, o grande truque, né, o pulo do gato com relação à entrega desse serviço é exatamente essa. Como é que eu consigo encapsular rotas dedicadas, né, de servidores e de provedores de games, como o Moreiras comentou aqui, quais são os principais, que obviamente muitas das vezes já estão no Brasil, já estão locados principalmente em São Paulo, que é um dos principais pontos de troca de tráfego de dados de internet hoje, mas não somente isso, em as demais regiões se tratando de uma rede global, né? Então, basicamente, o que o produto entrega é a facilidade do provedor a se conectar a esse tipo de conteúdo de forma direta numa rede de alta velocidade, né? Diminuindo latências
perceptivas num jogo como, por exemplo, um Counter-Strike, que tem a sensibilidade de uma decisão de um tiro ser perdida por uma fração de segundos, né? Ou seja, é uma decisão de um jogo que é bastante sensível à latência, né? E quando a gente olhou para isso, né, nada mais justo, porque é um mercado que realmente teve um crescimento vertiginoso, né? Não vou falar tanto de números aqui, porque o Thomas falou bastante bem desses números do setor, né? Então, mas se a gente olhar para trás, nos últimos anos, é uma indústria que faturou mais do que a indústria do cinema. Portanto, de fato, faz sentido total, né, nós agregarmos, sim, valor ao nosso negócio pensando nesse mercado. Hoje, em especial, a gente também tem aqui um lançamento de um novo agregador a essa plataforma de IP Gamer, né, que é o Go Gaming, né, que facilita também, auxilia o jogador. Ele está muito inserido no conceito B2C, ou seja, como é que o jogador identifica as melhores rotas de uso, né? Ele seria como se fosse um GPS virtual, né? A gente chama de GPN, né? Um VPN, né? Um habilitador de rotas para o melhor uso. Ele te dá mais disponibilidade para o uso do acesso da banda larga, ele não vai concorrer com o uso contínuo residencial, por exemplo, para que o jogador identifique, né, protegido. Isso é uma coisa bastante interessante, a ataques anti-DDoS ou a perdas de pacote dentro de uma conexão de internet, ele consiga permanecer aí com seu acesso através das melhores rotas, né? Então, a gente está lançando aí hoje, vocês devem ter acesso a essa informação, o Go Gaming, que é o nosso novo produto ligado também ao ambiente de game, além do IP Gamer, que já é o produto que a gente já vem rodando aí ao longo desses meses. Obrigada, Cleiton. Quer dizer que você guardou o anúncio aqui para a gente? Que bom. Eu queria chamar agora o José Anilo Cruz. Ele é o vice-presidente de cloud da Huawei. E eu queria que você fizesse uma avaliaçãozinha para a gente, José Anilo. Como é que você imagina assim, essa questão da nuvem e o seu relacionamento com esse mercado de games aqui no Brasil? Como é que vocês estão se posicionando? Como é que você vê esse mercado, por favor? Tem que ligar, licença, precisa ligar o microfone. Eu também cometo esses pecados de vez em quando. Caí aqui, eu acho que no clichê total aqui das videoconferências, né? O de ligar o microfone. Mas eu queria, olha, agradecer. Estão me ouvindo agora? Estão, né? Queria agradecer, Mira, a oportunidade. Queria agradecer, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom estar falando sobre jogos. Muito interessante, né? A indústria de jogos é especialmente importante para a Huawei, porque ela acaba trazendo 3 áreas que nós somos particularmente fortes quando você pensa no que a gente está fazendo e a nossa posição no mundo hoje, né? Eu acho que muitos aqui hoje, né? O Antônio comentou, o Cleiton comentou sobre as questões de networking, né? E acho que quando você pensa em gaming e 5G, você há de concluir que isso aí é uma combinação explosiva. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? A gente tem a parte de nuvem pública. Talvez nem todos tenham conhecimento, mas a Huawei lançou uma 4ª unidade de negócios muito recentemente, que é a unidade de negócios de nuvem pública, que é uma infraestrutura hoje que é básica, é uma infraestrutura hoje fundamental para qualquer empresa que faz jogos, né? Justamente pela capacidade dela poder crescer e diminuir, justamente devido à elasticidade, né? E o sucesso da operação de nuvem pública da Huawei hoje é muito bom. Para vocês terem uma ideia, o Gartner Group, que é conhecido aí por todos na área de, uma consultoria conhecida por todos na área de TI, faz o acompanhamento desse mercado mundialmente. E de 2018 para 2019, a nuvem pública da Huawei foi a nuvem que, em termos de receitas, mais cresceu no mundo. Ela cresceu mais de 220%, para vocês terem uma ideia, e hoje já é a 5ª maior nuvem do mundo em termos de receita, né? Estando aí numa posição bastante boa. E eu não vou negar para vocês que o mundo dos gamers foi um mundo que, evidentemente, ajudou muito nessa expansão da nuvem pública da Huawei. Vocês podem, com certeza, vocês sabem que a China hoje é o maior mercado gamer do mundo, né?
tanto em número de receitas quanto em número de jogadores, né? Para vocês terem uma ideia, a China, aqui, de acordo com os números que a gente tem 900 milhões de gamers utilizando celulares, utilizando networking, utilizando nuvem. Quem está em segundo lugar é os Estados Unidos, com 283. Então, a gente alavanca muito dessa experiência desse mercado para poder trazer o que há de melhor nessa tecnologia. Só dando alguns passos para trás, eu estava falando então dessa posição, que é uma posição privilegiada da Huawei, né? Na área de networking com 5G, na área de nuvem, que eu acabei de comentar com vocês, e também no dispositivo, que hoje é o dispositivo mais utilizado para jogos no mundo, que é o celular, né? A Huawei é uma das maiores fabricantes de celular do mundo, até alguns meses atrás era a maior fabricante mundial de celular do mundo. Então, vocês imaginam, né, como é que o domínio dessas 3 tecnologias nos coloca numa posição muito favorável, né, para poder falar e para poder compreender o mundo gamer. E a gente vê, Miriam, o papel principal da Huawei aqui no Brasil como meio que construir uma ponte dessa experiência que está acontecendo na China, né, com clientes da Huawei, que já estão criando nuvens que vão simplesmente usar dispositivos celulares com nenhum processamento, apenas como display. Isso aí vai ser uma tendência muito grande, né? Principalmente quando o 5G começar a ganhar espaço. Então, a gente vê o papel da Huawei no Brasil como uma ponte com o que está acontecendo de melhor de tecnologia, de celulares, de 5G e de cloud computing na China e trazendo esse know-how aqui no Brasil. A gente começou a nossa operação de nuvem pública em novembro do ano passado. Então, estamos aí fazendo estamos fazendo um aninho de aniversário agora. E vamos expandir muito e ainda vamos crescer muito aqui no Brasil, trazendo essa tecnologia que eu acabei de comentar com vocês. Então, acho que essa é um pouco a proposta da Huawei, né? Entender que esse é um mercado que está explodindo muito rapidamente, usar essas 3 áreas que a gente tem uma força muito grande, incentivar esse mercado ainda mais, trazer um pouco dessa tecnologia para cá e trazer o nosso know-how para conseguir desenvolver e tornar esse mercado cada vez mais acessível e cada vez mais usado aqui no Brasil. Nilo, crescer 260% em um ano, depois vocês me ensinam a fórmula aí, tá bom? Por favor, eu queria chamar o Luiz Soares, a gente falou muito, né, da infraestrutura, e o Luiz ele trouxe aqui para o Brasil a Animo TV, que é especializada em esportes, né, Luiz? Fala um pouquinho para a gente como é que o que vocês estão oferecendo e por que vocês estão aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estar participando aqui. Eu não sou tanto da parte técnica, mas sim da parte operacional e estratégica aqui no Brasil e mais da ponta, né? Então, estou mais no convívio com a experiência do usuário, principalmente do usuário de mobile. E falando um pouquinho da Animo, a Animo iniciou a operação no Brasil em 2018. Ela é uma empresa subsidiária da Huya, a maior plataforma de live streaming da China. Inclusive, a Huya iniciou a operação na China em 2016. Em 2 anos já estava expandindo para o mundo e é algo muito parecido com o que o José falou, com a experiência que eles tiveram com a Huawei na China, aqui no Brasil. Então, o que deu certo na China, eles fizeram investimento aqui no Brasil, e hoje nós somos uma das maiores plataformas de conteúdo live streaming mobile hoje no Brasil. Muito presente também em conteúdos de esportes, inclusive a Huawei muito presente também nos conteúdos que nós temos aqui dentro da plataforma, então são uma das marcas incentivadoras desse tipo de conteúdo. E da parte do usuário, nós somos muito presentes num jogo de celular chamado Free Fire e outros jogos também, como Arena of Valor e Mobile Legends. Então, para as pessoas que estão acostumadas na história de consumo de conteúdo de esportes e conteúdo de games por computador, certamente o celular foi uma explosão muito grande aqui dentro do Brasil nos últimos anos e vai crescer cada vez mais. Inclusive, uma classe que não tinha acesso a qualquer tipo de conteúdo, nesses últimos 2 anos, teve acesso a esse tipo de live streaming e conteúdos VOD também. Um dado muito interessante, uma coisa muito interessante também,
que boa parte dos conteúdos que são VOD hoje em canais do YouTube, por exemplo, partiram de conteúdo de live streaming. Então, é muito comum para os influenciadores e criadores de conteúdo registrarem esses momentos enquanto eles estão criando conteúdo live e transformarem isso em VOD. E hoje, a maior parte ainda do conteúdo consumido online por gamers ainda é no formato VOD. Enfim, de qualquer forma, é um mercado muito promissor. Para a Animo, esse ano foi sensacional. Apesar do momento que nós vivemos, ainda estamos vivendo com a segunda onda da pandemia, mas pelo nosso formato de negócio estar totalmente online, colhemos bons frutos desse boom, né? Principalmente do pessoal com essa acessibilidade de celulares. E estamos olhando com muito bons olhos para essas novas tecnologias do Wi-Fi 6 e do 5G, porque vai permitir ainda mais para que essa parte da população tenha ainda acesso de maior qualidade a conteúdos, principalmente do Full HD para o 4K, como o Thomas comentou um pouco mais cedo hoje. Legal, Luiz, obrigada. E aí eu vou deixar o Said para o final, mas eu vou falar um pouquinho com o Tom, fazer uma provocação para ele. Eu sei que os ISPs e os gamers estão reivindicando os 1.200 MHz lá de banda do Wi-Fi 6, né? Mas eu tenho uma dúvida um pouco da estratégia ou da modelagem dessa reivindicação pelo seguinte, todos concordam que o celular, que a rede de celular e que o celular é a porta de entrada e é o principal instrumento de utilização dos games, né? De estímulo, de uso e tal. Então, e há uma disputa, principalmente tecnológica, né? Mas claramente ela significa uma disputa de mercado aqui no Brasil pelo fato de a Anatel ter, enfim, definido que essa faixa vai para serviço não licenciado, mas ela ainda não falou qual é o tamanho da faixa. Então, a disputa é pelo tamanho da faixa, né? E a indústria de celular tem alegado que a 5G é a 5G e que ninguém bate, ninguém tira e que ela vai precisar de um pedaço dessa faixa para o futuro. Então, que isso pode ficar uma decisão para depois. Aí eu pergunto para você, Thomas, como o Wi-Fi é fixo, você não acha que teria que dar uma prioridade do pedaço dessa faixa para o futuro do desafio da indústria móvel? Olha, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo como uma coexistência muito pacífica e colaborativa. Tudo que a gente estudou, todas as estatísticas que a gente foi atrás apontam que o 5G e o Wi-Fi 6 são complementares. E com uma grande vantagem, o 5G pode operar numa série de faixas. Então não é uma questão de não é uma questão de é uma questão de E. Porque é natural, a integração ela já existe. Quando a gente fala, por exemplo, de Smart Switch, você estava andando na rua ou num Uber ou não importa, qualquer circunstância fora da sua casa consumindo o seu 5G, conteúdo, conferência de telefone, trabalho, lazer, família, você estava andando, você entrou dentro da sua casa, você switch automaticamente para o 6. Essa tecnologia mostra essa transição seamless, sem parar, sem ter corte, é uma coisa de uma evolução natural. A banda do 5G, ela sempre vai ter o espaço dela, é extremamente necessário, toda a tecnologia vai continuar evoluindo. Mas quando você olha para o desenvolvimento das cadeias e onde cada uma delas pode atuar, não é uma questão de falar assim, não, eu quero só Wi-Fi 6 aqui, eu quero só 5G para mim, eu quero só Wi-Fi 6 para aquela pessoa. Não é, os consumidores vão consumir tudo. E você vai ter que poder optimizar. Do mesmo jeito que você tem um ônibus e um carro, ou um carro grande e um carro pequeno, você vai ter circunstâncias diferentes com novas tecnologias se adaptando a isso. Então, eu vejo essa convivência muito mais pacífica do que o debate propriamente dito sobre as faixas. Além de tudo, porque a faixa que está sendo reservada para o 5G em relação a onde ela fica batendo na beirada do Wi-Fi 6, ela é pequena, é uma faixa de reserva para 2024 ou 2025, dependendo da necessidade. Então, a coexistência é natural e já vai acontecer. Enquanto isso, o restante do mundo está desenvolvendo a tecnologia do Wi-Fi 6 naquela faixa. E depois vem o Wi-Fi 7, que é uma continuação. Então, não tem por que a gente, de uma forma ou de outra, atrapalhar esse desenvolvimento, quando, na verdade, são tecnologias irmãs, são tecnologias irmãs e parceiras que deveriam estar sempre trabalhando em conjunto. Então, separar uma pequena faixa para o Wi-Fi 6 poder operar, em nenhum momento prejudica o 5.
porque também não seria razoável. Todo mundo sabe o uso do mobile e aonde uma rede mobile ela é extremamente importante. Ela nunca vai ser colocada em conflito, porque elas andam juntas. Tá, entendi. Agora, depois a gente retoma esse debate, não vai ser um debate sobre Wi-Fi 6, é um debate sobre game, mas aí eu queria chamar o Said. A Mob Telecom é muito inovadora, né? E ela tem um projeto muito legal. Ela, enfim, nessa área de game, ela patrocina, ela criou rede. Conta pra gente um pouquinho essa experiência, Said, e quais são os resultados que vocês estão tendo com ela, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou o Said Beide, para quem não me conhece, tenho 32 anos aí, já trabalho na área de telecom já há 15 anos, aqui na Mob Telecom, aqui no Ceará, e já passei por diversas áreas da empresa, né? Hoje sou diretor comercial e também diretor de marketing e atendimento. A Mob, como a Miriam comentou com vocês aí, certo? Antes de falar sobre o que a Miriam comentou, eu queria agradecer a Miriam, parabenizar o evento e agradecer pelo convite, saludar todos os colegas aqui também virtualmente presentes, né? Como a Miriam mencionou, a Mob está patrocinando um time chamado Mob Esports, que é um time da segunda divisão do Free Fire da Campeonato Brasileiro. Mas já eu comento mais, né? Assim, gente, para todo mundo aí que está participando aí na outra telinha, quem foi que imaginou algum dia grandes empresas de telecom, grandes operadoras estarem apoiando, patrocinando, investindo na cultura de gamers, né? Isso há 10 anos atrás, quem que diria que a Mob Telecom ia patrocinar um time para fornecer uma boa internet, para fornecer um apoio financeiro? Isso ninguém pensava, né? E os provedores de internet também, tem muito dono de provedor, executivo de provedor escutando aqui. Quem que já imaginou, quem nunca imaginou essa necessidade tão grande do usuário final em cima de games, né? Então, são coisas que a gente não imaginava antes, né? Então, o mundo vai estar mudando e tal. E aí, o que acontece? Né? Esse apoio dado aos games, né, ao time de gamer, é uma coisa que as outras áreas do mundo digital influencers, artistas, também sentem a carência, né? Eles também não é só o gamer que sofre com essa falta de apoio, que nos anos para cá já aumentando, mas toda a cultura, todo esse profissional liberal que hoje usa a internet como uma forma de pagamento, precisa desse apoio. E não é só os gamers, né? Como também não é só os provedores de acesso à internet, não é em uma única localidade do país, eu só sou os provedores do Brasil que sofrem com uma latência alta para devido game, que está hospedado internacionalmente, enfim. Esse é um sofrimento comum de todos, né? Então, eu saí de Amob, acreditamos muito nesse apoio financeiro, nesse apoio institucional aos gamers, às equipes de gamers e todos os outros digitais que estão nesse mercado tão inovador. A Amob acredita muito, com certeza, certo? E também a Mob trabalha muito forte para ter as melhores visões de rede, melhores pontos de presenças internacionais, melhores caches, participar de todos os PTT, para também dar um acesso, prover um acesso de internet com excelência para os nossos clientes provedores, né? Tem uma luta do dia a dia do Cleiton da Angola que está aí, sabe como é uma luta do dia a dia da gente sempre está procurando fornecer a melhor qualidade do acesso à banda larga, aonde o gamer e toda a cultura digital é muito exigente, né, na qualidade. Assim, para a gente pontuar também que vamos pensar e sonhar daqui a uns 3, 4 anos, acredito que diversas empresas de telecom, de tecnologia, de todos os mercados vão olhar para esse público de gamers, né, e vão ver que é um potencial para fortalecer sua marca, para agregar sua marca valor. Então, é um começo, e eu acredito muito nesse futuro. E com certeza também, em breve aí, com todas essas novidades aí que foi mencionado aí sobre o PTT de São Paulo, que é o número 1 agora, né, em tráfego terabit, com certeza no futuro o Brasil vai ser uma referência em prover acesso à internet para os provedores e, consequentemente,
usuários finais dos provedores, que são os gamers, né? E todos esse pessoal aí que é tão exigente com a conexão. Para terminar, Miriam, eu queria só compartilhar uma tela aqui, só para mostrar para vocês Fique à vontade. a equipe que a gente hoje está patrocinando. Aqui, ó. Todo mundo está vendo. Esse é o Mob Esports. É um time da segunda divisão de Free Fire, né? São jovens cearenses. E aqui eu trago só o Instagram deles para vocês conhecerem melhor o trabalho dos meninos. Vocês podem ver que o nome é Mob, né? Tem toda a pegada da marca da Mob. E era isso daí. Obrigado, vamos continuar. Obrigado pela atenção. Miriam, parabéns mais uma vez. Obrigada, querido. Mas o debate está só começando. Eu queria chamar o de novo para perguntar, Antônio, você falou duas questões que eu acho que são fundamentais. Agora eu queria voltar um pouco o debate para isso. O Said está aqui como representante dos ISPs, mas eu queria direcionar a nossa conversa um pouco para a estratégia para os ISPs, de uma forma geral, tanto dos fornecedores de atacado, que são muitos, como os de varejo, né, que são milhares. Antônia, em relação à questão do PTT, quer dizer, a gente tem esse número maravilhoso, São Paulo batendo recorde e tal, mas não está na hora de do Brasil regionalizar mais os seus PTTs? Isso é uma dúvida que eu tenho, e não sei se ainda é uma reivindicação atual de várias empresas, mas antigamente era. Então, eu queria que você fizesse uma avaliaçãozinha para mim, se é importante ou não, e de que forma que a gente poderia fazer isso. E a outra questão, que eu já provoco também, é esse IPv6, né? Quer dizer, a gente sabe que acabaram os IPv4, que teoricamente todo mundo tem que migrar para o novo mundo do IPv6, que é sei lá quantos milhões de números a mais, ou bilhões, ou trilhões. Só que para fazer isso é isso, o fabricante não põe no IPv6. Como é que o prestador de serviço pode fazer para poder, enfim, se enquadrar? Muitas vezes ele até quer, eu já ouvi muita empresa, tal desse PVC eu até quero ir, mas quando eu vou pegar na vida real, muita gente ainda não me oferece, né, o que eu preciso para migrar. Como é que a gente resolve essa contradição, Antônio? Bom, ok. Muito obrigado pelas perguntas. São perguntas bastante oportunas aí. Vamos começar sobre a regionalização dos PTTs. Nós temos hoje 33 PTTs espalhados pelo Brasil, nesse projeto, nessa iniciativa do NIC-BR, que é o IXBR. Então, os maiores são São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, mas tem muitos outros. Os PTTs, eles oferecem uma oportunidade para os provedores se interligarem numa determinada região geográfica, num determinado limite. A vocação do PTT é essa regionalização, é essa interligação no local de origem, no local onde o provedor atua, onde o provedor tem os seus usuários, os seus clientes. Agora, é natural, por outro lado, que esses grandes conteúdos, as CDNs, as empresas internacionais, quando eles vão montar a estrutura aqui no Brasil, isso tem um custo, óbvio, e eles vão procurar os lugares onde tem mais concentração de provedores, onde tem uma infraestrutura mais adequada, etc. Então, por isso existe essa concentração em São Paulo, e São Paulo acabou, o PTT de São Paulo acabou criando essa abrangência nacional, que foi aí nos últimos anos quebrado um pouquinho pelo PTT do Rio de Janeiro e agora pelo PTT de Fortaleza. Isso tem que ser incentivado, né? Agora, qual que é o caminho para isso daí? O caminho é mais provedores se conectarem. Então, os provedores do Nordeste, eles têm que se conectar no PTT de Fortaleza. A infraestrutura está lá, vamos dizer assim, pronta para isso. Depende do pessoal dos provedores. E eu acho que tem que existir da própria comunidade técnica essa conversa também com as empresas de serviços de conteúdo, por exemplo, aqui, citando essas CDNs relacionadas a games, né? O Thomas falou da importância do conteúdo, né? Da importância, por exemplo, dos vídeos do YouTube para essa comunidade gamer. Bom, isso daí já tem uma certa
distribuição no Brasil. Tem até um outro projeto do NICBR, que é o OpenCDN, que a gente tenta criar condições para que essas CDNs aí, em particular, estejam em mais lugares. Por exemplo, a gente tem isso rodando em Salvador e o Google está lá com o YouTube e tal. A gente está começando agora em Manaus, o Google também vai estar lá. Então, agora, a gente não tem isso ainda para os servidores de game, nem nada assim. Quanto ao IPv6, infelizmente não tem outro caminho. Não tem como a internet continuar se expandindo com IPv4, não tem solução mágica, não tem um coelhinho que a gente tira da cartola e resolve a situação. Os provedores estão tendo que compartilhar os endereços de IPv4 usando CGNAT e tal, e a gente sabe que isso cria dificuldades, porque muitas vezes a plataforma de game que não adotou IPv6 ainda, ela também não consegue trabalhar bem com IPv4 compartilhado. Daí o provedor, algumas vezes, ele consegue criar exceção para alguns usuários, dar um IP público para o usuário e tal, sem compartilhamento, mas isso não é escalável, né? E a gente viu o tamanho desse mercado, o tamanho da comunidade de game. A gente está, na nossa parte, conversando, debatendo com essas plataformas, mostrando para eles a importância disso, e eu acredito que a maior parte delas está com projetos, está com iniciativas no sentido de fazer a implementação, se já não fizeram. Agora, tem algumas bastante grandes que, pela cultura delas, a gente não sabe muito bem o planejamento, elas não debatem o planejamento com a gente de forma aberta. Por exemplo, a Sony é uma delas. A questão da Sony, a gente ouviu reclamações de N provedores a ponto da gente levar esse debate para um evento internacional, que é o Internet Governance Forum, e convidar a Sony. E a Sony falou, eu não posso debater isso aí publicamente, isso é estratégia de mercado, novas tecnologias. Não é uma nova tecnologia, o negócio está aí desde 98. Já era para ter feito, está causando problema, mas eles não querem debater isso publicamente. Não quer dizer que não estejam fazendo, mas a gente não sabe. Agora, precisa de uma pressão da comunidade técnica, porque não existe outra solução. O usuário só vai ser bem atendido quando o provedor entregar IPv6 para ele, quando o equipamento de Wi-Fi na casa dele estiver bem preparado e quando o videogame lá, a plataforma de game. Aí nos celulares a gente já não tem esse problema, né? Os celulares já estão bastante ok. A gente tem a Apple, por exemplo, para estar na Play Store lá da Apple, na loja da Apple, o aplicativo tem que ter suporte IPv6, então isso já forçou a migração. Então, no mundo dos smartphones, a gente já não tem um problema, essa situação de IPv6 já está mais ou menos bem resolvida. Agora, no mundo das plataformas, aí, isso já é um pouco mais complicado. Mas eu não vejo outra solução, e a comunidade técnica, eu acho que pode ajudar nisso, primeiro, fazendo a implantação, segundo, pressionando também essas empresas com as plataformas de game para que eles façam a parte deles. Tem que ser feito. Ok, obrigada, Tânia. Assim, são muitas pontas, né, esse ecossistema nosso, né? Tem uma perguntinha aqui do Eduardo Neves, acho que eu vou endereçar para o Luiz e para o Thomas, que é o seguinte. Ele fala que o 5G e o Wi-Fi 6 trarão a maior velocidade e menor latência, né? Mas ele entende que o desafio é levar os conteúdos para o usuário com o menor atraso possível. Então, ele quer saber como a indústria de games está estruturando os seus servidores e redes para obter uma experiência aprimorada aos usuários sem latência e sem lag. Quem quer falar, Thomas? Quer começar, Thomas? Luiz, fica à vontade. Se você quiser começar. Pode ir, fica à vontade. Okay. Olha, isso é um problema e é uma questão super interessante que está sempre sendo levantada pela comunidade e a regionalização também é uma solução diretamente dentro dos games. Acho que o que o Antônio falou liga um pouco nisso, porque quando o mercado chega num tamanho suficiente, você começa a ter servidores locais. E isso melhora bastante essa infraestrutura. Ele é bem natural do nosso ecossistema. Tecnologias novas vão facilitar. Talvez você não precise ter meia dúzia de servidores para o Brasil. Talvez um servidor ou dois bem colocados possam resolver esse problema na medida que a tecnologia evolui. Mas sempre fugir do caso do meu servidor estar nos Estados Unidos, meu servidor está na Europa, meu servidor está na China, meu servidor está no Japão.
Isso eu acho que a tecnologia ainda vai chegar lá, onde um servidor vai poder, não tenho dúvida sobre isso, vai poder atender o mundo inteiro com latência baixíssima, só que essa tecnologia ainda está muito distante. Agora, diminuir a quantidade de servidores regionais, ou, primeira coisa, inaugurar servidores regionais, eventualmente diminuir a quantidade de servidores regionais, na medida que a tecnologia evolui, eu acho que é uma saída natural, e eu vejo muito dos publishers, dos developers e dos donos de plataforma trabalhando nesse sentido. Eu não vou aqui defender a Sony, por mais que eles são clientes nossos, eu gosto muito do trabalho deles. Eu não sei se eles podem ou não falar disso, porque é estratégico ou não é estratégico, não sou eu que vou avaliar. Mas eu tenho certeza porque eu já vi uma série de desenvolvimentos, uma série de planos em relação a isso. Eles querem tornar isso cada vez mais democrático, eles querem poder entregar cada vez melhor para o público deles, porque é de longe o público mais demandante, tecnologicamente falando, da internet. Você vê, eu cito para vocês um caso muito interessante da Intel. A Intel é hegemônica dentro do mercado de CPUs, ela tem pouca competição muito boa, by the way, da AMD, mas eles realmente são muito fortes e todo o programa de pesquisa e desenvolvimento deles é pago pela divisão de games. Quando você olha o que os gamers fazem para esse mercado, para essa tecnologia, eles são a força motriz desse desenvolvimento. Por quê? O uso normal, quem está usando um browser, quem está usando um processador de trabalho, quem usa um spreadsheet, quem está assistindo um vídeo do Netflix, quem está consumindo conteúdo de uma forma normal de consumo, padrão natural de consumo, dentro da população em geral, ele tem uma demanda completamente diferente do gamer. Quando você está falando de um Core i9 10900K, última geração, é o gamer que é o primeiro que compra. Eventualmente, o restante da população adota. Por quê? Porque ele vai baixar de preço, ele vai se democratizar e ele vai começar a ter usos em muito mais aplicações do que games. Mas o killer app de toda a tecnologia nova, Wi-Fi 6, 5G, novas tecnologias de celular, novos chips, novas memórias, placa de vídeo, uma revolução está acontecendo enquanto a gente está conversando aqui, do potencial que as placas de vídeo estão fazendo e outras aplicações de placa de vídeo além dos jogos. Mas onde elas nasceram? Onde elas foram desenvolvidas? Tinham aplicações de indústria muito importantes para desenvolvimento, P&D, mas elas explodiram e puderam ter uma quantidade de dinheiro enorme investido nelas exatamente por causa da comunidade gamer. Então, você conseguiu também pagar todo o custo de desenvolvimento da AMD e da NVIDIA, os dois maiores players, com a divisão de games, o que beneficia a todos nós. Quando alguém está assistindo Netflix numa televisão com chip de vídeo embutido, num notebook de preço acessível, popular, vou colocar nessa categoria, com uma placa de vídeo acessível, é porque ela passou pelo desenvolvimento do gamer, que pagou mais caro, que ajudou no custo de P&D dessa placa de vídeo, desse processador, desse chip, para que pudesse ser democratizado. E a mesma coisa, na minha opinião, é o caminho de volta das empresas. As plataformas de games, os desenvolvedores vão criar servidores para que eles possam atender cada vez melhor. E vão investir em tecnologia porque ela é natural. Eu posso diminuir o meu gasto de ter 50 servidores novos no Brasil se a tecnologia evoluiu e eu posso ter 5. Eu vou atender todo mundo, mas o custo para eles ter 50 ou 5 é muito, muito diferente. Eu acho que esse é o mesmo desafio. Então, mas assim, vou passar a provocação para o Luiz, porque quando é que vocês imaginam isso? Isso é uma questão efetiva, né, real, assim, esses servidores precisam estar mais perto dos seus jogadores. Não, Luiz, como é que você vê isso? Isso, com certeza. Que assim, é um desenvolvimento de mercado. O Thomas falou muito bem, principalmente no desenvolvimento da tecnologia. Da parte das publishers, até algum tempo atrás, não eram todas que investiam o suficiente no Brasil ou colocavam servidores locais aqui dentro do Brasil. Houve também um boom para o mundo e para essas desenvolvedoras que são, em sua maioria, internacionais, do tamanho do mercado Latam e também dentro do Brasil. Então, junto com o investimento deles aqui em nossa região e também com o desenvolvimento da tecnologia, hoje eles investem mais do que antes e agora, principalmente, esse investimento na parte tecnológica é menor e tem uma abrangência muito maior dentro do nosso território. Então, não é só o desenvolvimento tecnológico, mas sim de como surge esse investimento de empresas que são internacionais aqui dentro da nossa região. E só mencionando, só mais um ponto aqui em questão da Nimo, como a gente vem crescendo mais de 50% ao ano, desde quando a gente iniciou nossa operação aqui no Brasil, com certeza 2021 vai ser um ano para a gente principalmente trabalhar com as ISPs, porque
na parte de acessibilidade do nosso público, principalmente dos jogadores de celular, é mais fácil a capilarização, desculpa, Entendendo. capilarização da nossa rede através desses provedores de internet. Então, é muito mais fácil uma pessoa lá no Acre conseguir assistir um streamer da Animo TV através de um servidor de internet menor. Então, essa aqui é a nossa... E vocês vão fazer pacotes próprios para os ISPs, ou, Luiz? Então, nós temos não alguns... Pode antecipar ainda? Nós temos alguns planejamentos quanto a esse tipo de estratégia para o ano que vem, mas com certeza é uma ideia muito boa, e principalmente usar dessa parceria com provedores menores, inclusive maiores, para... Inclusive, né, que a concorrente, a Twitch, faz isso muito com... Ok. Aí eu chamo um pouquinho o Cleiton, por favor, Cleiton. Como é que vocês estão vendo o mercado de SPs? Eu imagino que deve ser o mais importante para vocês. Como é que é esses relacionamentos? De que forma vocês vão, imagino, estrategicamente, tê-los como parceiros? Ou vocês estão indo direto para o B2C? Como é que é a estratégia da Angola Cable, nesse caso? Nós temos aqui, né, várias frentes aqui, né? A gente consegue ser contribuinte para o provedor do conteúdo de game, né? Como o Luiz comentou aqui, está cada vez mais próximo do usuário, né? Ou seja, nós também temos aí a possibilidade de oferecer essa condição do edge computing, ou seja, da aproximação da experiência, né? do uso do conteúdo dentro do ambiente mais regional, né? Isso a gente também consegue possibilitar. A gente está inserido bastante bem nesse contexto, até porque a gente tem um data center no Ceará e ele tem uma qualificação de ter aí um aspecto de edge e de agregação regional de conteúdo, né? No que diz respeito à conectividade, é óbvio que os ISPs ou ISPs, aí, como o Luiz comentou, são a nossa grande parceria de acesso a esse tipo de serviço, ou seja, quando a gente planeja uma plataforma que vai entregar esse diferencial, né, essa melhoria de performance do usuário final, né, que está ligado ao desenvolvimento dos devices, como o Thomas comentou bem, né? Ou seja, como é que uma plataforma ela vai ter uma boa performance na ponta se uma infraestrutura de rede ela não está adequada, né? Então, o nosso papel, Miriam, nada mais do que como a porta de entrada do conteúdo no território, ou seja, através da rede, né, que nós temos global, encapsular, repito aqui, né, de trazer dentro de um conceito de on-demand sobre a plataforma de game, né, entregar para um provedor, entregar para um servidor de conteúdos a melhor infraestrutura, né? No caso aqui, convertendo para o consumo do cliente final, a gente falou aqui de dispositivos mais preparados, né? Placas de vídeos mais avançadas, né? De servidores mais próximos para o Acre, por exemplo, ter a mesma experiência de São Paulo, tá certo? E, obviamente, tudo isso depende de uma mola que move muito o nosso negócio, que é a infraestrutura, né? Então, quanto mais eu puder, além da minha estrutura, auxiliar esse setor, que tem uma vanguarda bastante interessante, sob o ponto de vista de desenvolvimento, certamente a gente consegue apoiar ainda mais, né? Então, fazendo a conversão aqui, por exemplo, né, o meu negócio, né, hoje, ele está bastante inclinado para os ISPs, porque ele consome muito bem o meu recurso de infraestrutura, que, obviamente, quando ele chega no usuário final, ele precisa ter essa garantia, essa disponibilidade, essa agilidade, para que os dispositivos de borda não sejam meramente uns enfeites na mão do usuário, né? Então, ele realmente precisa perceber por que ele investiu naquilo, por que ele foi à vanguarda daquilo, e certamente a infraestrutura tem um papel fundamental nesse ecossistema digital, e aqui em especial falando do ambiente de game, onde existe essa junção dos elementos de borda, os elementos de concentração, que está também muito apoiado nos XPs, também em cima das redes como nós
provedores de cabos submarinos e data centers possuímos, e, obviamente, os provedores de conteúdo que vão fazer a sua distribuição para a experiência e melhor uso do cliente final. Então, o conceito de uma plataforma customizada, mesmo sendo ela no B2B, também transitando para o sem sombra de dúvida, vai depender dessa infraestrutura, desse melhor posicionamento, né, dessa qualificação da infraestrutura. Ok, obrigadão, Cleiton. E aí eu vou para o José Nilson. Vocês têm alguma estratégia com a nuvem pública de vocês para os ESPs? Ou eles são, enfim, que a Huawei tem uma estratégia, né, cada mercado que ela entra, ela se posiciona para aquele mercado. Como é que vocês veem a questão dos ESPs com o serviço de nuvem pública de vocês? Entendeu? Claro, obrigado aí pela pergunta, Miriam. Como você mesmo falou, os ISPs são empresas que são muito parceiras e estão muito próximas ao tipo de trabalho que a Huawei está fazendo aqui no Brasil. Eu pessoalmente tenho acompanhado o interesse que alguns dos nossos principais parceiros estão tendo no lançamento e no anúncio da nossa nuvem e no potencial de trabalho conjunto aí que a gente pode ter e que a gente um pouquinho tocou aqui um pouco na nossa conversa, né? Hoje, nesses primeiros passos da nuvem, que nós estamos fazendo aqui no Brasil, principalmente nesse ano, isso está muito ligado à aproximação com alguns ISPs e na criação, principalmente, de modelos de atendimento e de estratégias de go-to-market conjuntos, né? Acho que nós estamos no momento de tentar explorar essa presença que as ISPs têm em todo o segmento nacional, em todo o território nacional. Tradicionalmente, o negócio de cloud computing está, não podia deixar de ser, muito concentrado nas grandes cidades. Então, a gente quer ter o apoio dos ISPs para começar a diversificar e trazer uma oferta diferenciada para todos os estados do Brasil. E a gente entende que, com a evolução do mercado, essa possível diversificação dos negócios dos ISPs vai ser algo que pode ser bastante interessante para o negócio deles. Então, um exemplo até que eu mesmo gosto de comentar, como uma oportunidade de diversificação, está ligado com um exemplo, como poderia dar aqui, como outros vários exemplos, né? Uma ISP que está querendo diversificar os seus negócios pode subir um pouco na camada de oferta de serviços e pode começar a pensar, por exemplo, em ofertas específicas na área de segurança e armazenamento de dados, por exemplo, em nuvem, que é uma oferta que tem a ver com o negócio tradicional da ISP, que é networking, né? E já traz um diferencial que só a nuvem pode trazer. Então, respondendo a tua pergunta, Miriam, a gente está fazendo isso hoje em definição de estratégias de go-to-market conjuntas, de uma maneira de explorar diferenciais em mercados específicos pelo Brasil. É uma boa notícia, né, saber disso, que certamente os ESPs são muito criativos, e aí eu vou provocar para o Said, já que ele está aqui. A MOB não só é muito criativa, também agora ela tem uma criação muito capitalista, está com muito capital, né? Entrou com um grande fundo, entrou com eles. Imagino como a família que se dedicou 15 anos só deve ter tido muita vantagem ao aceitar esse novo importante sócio. Então, com dinheiro e com criatividade, certamente eles vão dar trabalho aí para os seus concorrentes. Então, a minha dúvida, queria saber um pouco, você falou que vocês estão hoje focados na estratégia do varejo, né, crescendo organicamente. Eu não vou falar que é um crescimento chinês, mas 8 mil bandas largas por dia é um movimento muito importante. Aí e você falou que vocês são compradores também. O ano que vem a estratégia de vocês é também ir adquirir provedores de varejo no mercado. Vocês vão ser um dos compradores ou não? Como é que é um pouco essa estratégia? E também eu queria saber de vocês se vocês já estudaram o leilão da 5G e qual é a estratégia de vocês para isso. Ô, Miriam, muito obrigado pela pergunta. Estava aqui só escutando, quietinho. A discussão muito boa de todos aí. Bem, hoje, né, a MOB ela é focada em 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo é o crescimento orgânico. Said, faz uma licencinha, você tem que ficar quieto, que nem eu. Aprenda um pouquinho e fique quieto, porque você não fica quieto. Isso, agora melhorou. Minha equipe quase me mata, eu estou aprendendo, eu tenho que ficar quieto, tá? Isso, obrigado. O objetivo da MOB são 3, né? O orgânico, que é o crescimento natural da banda larga, o inorgânico, que é adquirir provedores que tenham sinergia com a nossa estratégia orgânica,
E a terceira estratégia, né, grande estratégia, é da manutenção do que a gente hoje está chamando de B2B, que são os segmentos de governo, segmentos de grandes empresas, segmentos de provedores, segmentos de grandes operadoras nacionais e internacionais. Ou seja, como essa parte dos outros segmentos era o grande foco da MOB nos anos anteriores, a gente não pode agora simplesmente vou focar no varejo e esquecer os outros segmentos. Então, a gente tem uma estratégia para dar manutenção, para estar sempre buscando os melhores negócios nesses 14 estados que a gente atua. A MOB está em 14 estados na federação, além de pontos de presença em Miami, e na Europa, Nova York, Ashburn, e todos esses locais bem estratégicos aí no mapa de telecom mundial. Sobre o 5G, trazendo a pergunta final, a MOB tem um comitê, uma comissão, um grupo de pessoas que vem estudando, vem trabalhando em cima do 5G. A gente tem uma grande vontade de estar bem próximo do leilão, já que agora o nosso mindset é o varejo, né? Então é importante a gente ter o quad play, né? Lógico que a internet hoje é que todo mundo quer, mas o chip, a TV, o telefone ainda são coisas importantes nesse mercado residencial e PME da banda larga, né? Então praticamente é isso, Miriam. São esses 3 grandes objetivos e o 5G está sim no nosso radar. Vamos precisar saber um pouco as regras, né? Por isso que o presidente da Anatel fala aqui depois, para ver como é que, se ele pode antecipar um pouquinho como é que vai ser as regras para os ISPs. Gente, olha, eu vou dar, se vocês me permitirem, uma rodadinha para vocês falarem 2 minutinhos finais, que já estão me cobrando aqui, a gente dá uma assim, cumprir a rígida horária, até porque o presidente da Anatel já mandou mensagem aqui, já está pronto para entrar, mas ele só entra às 11h35. Então, por favor, muito obrigada. Eu aprendi muito com vocês. Acho que é um desafio. Viu, os números são impressionantes. O Brasil, mais uma vez, surpreende nessa estratégia, né, de oferta de conteúdo de consumo, mas ainda falta muito para que a gente consiga fazer com que todos no Brasil joguem, do Acre ao Sul, né, de todas as regiões brasileiras. Mas eu tenho certeza que vocês estão trabalhando e construindo para que isso se torne uma realidade, né? Então, eu vou dar 5 minutinhos, não posso dar, vou dar 2 minutinhos para cada um, começando pela ordem que eu fiz anteriormente. Começa pelo Antônio, por favor. Tá? Obrigado, agradeço em primeira mão aqui a todos, aos organizadores do evento, o pessoal que está acompanhando. E o que eu gostaria de falar para concluir é o seguinte: os provedores, os ISPs no geral, eles têm que cuidar da qualidade da conexão dos seus usuários. Não basta simplesmente contratar um upstream, contratar um provedor, um outro provedor para dar trânsito para a internet e está tudo bem, procura lá o melhor preço. Eu sei que muitas vezes a situação econômica, o orçamento é apertado dos provedores regionais, mas a busca por qualidade, a busca por oferecer um serviço de excelência passa também pelos objetivos, né? E daí se encaixa a busca por uma conectividade melhor, por exemplo, com o uso dos PTTs, o uso de um PTT regional, mais próximo onde o provedor atua, para fomentar esse mercado, para criar condições para que essas empresas de serviços de conteúdos vão e se instalem ali de uma forma natural, e também o uso de um PTT maior, né, mesmo afastado, por exemplo, de São Paulo, de Fortaleza, do Rio de Janeiro. Então, isso pode fazer parte da estratégia de busca de qualidade de um provedor, assim como a implantação de PV6. A implantação de PV6, a internet não tem outro caminho, e mesmo que hoje não seja uma solução para todos os problemas, não resolva todas as situações, a solução a médio prazo, a longo prazo, passa por aí, passa pela ação de cada provedor. Então fica esse o meu recado aí, para que vocês prestem atenção a esses 2 pontos e tentem encaixar na equação econômica essa equação técnica e de qualidade também,
e ir para frente, aí fazer a infraestrutura da internet ser cada vez melhor e atender os usuários de uma forma cada vez melhor. Obrigado. Obrigadão, Antônio. Por favor, Cleiton. Bom, Miriam, time Novatic, gostaria de agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de poder participar desse debate, que é bastante jovem, né? Um debate bem atual. Eu brinco muito porque eu acompanho meu filho no dia a dia e sei o quanto ele interage com esse mercado, que é o mercado do jogo. E meu filho tem 6 anos apenas e o nível de conhecimento dele disso é fantasmagórico, né? Então, isso eu acredito que aconteça com a maioria de vocês que são pais, que acompanham seus filhos com isso. É virtuoso poder fazer parte desse desenvolvimento, né? A gente tem apostado nisso aqui na Angola Cables, né? Como eu disse, mesmo que seja no mercado de care, entregando um flavor de serviços diferenciados para o provedor, para o ISP consumir e poder revender para o seu cliente final, mas também entregando aí uma fatia, né? Como eu disse, que nós estamos lançando aqui o Go Gaming hoje, que é um produto que ele tanto toca na distribuição através do ISP, mas também ele pode ser consumido de uma forma direta pelo consumidor direto final, jogador final, né? Então, eu acho que a gente poder fazer parte disso e abrir esse amplo debate é muito consistente, é muito enriquecedor. Agradeço mais uma vez. Deixo uma mensagem aqui para o Luiz e para José Nilo, que estamos completamente aptos para aproximar o conteúdo dos seus clientes. Então, deixa o debate, depois a gente abre uma agenda específica para conversar a respeito disso, tá certo? Saíde já vive dentro do nosso ambiente, sabe como é. Obrigado, por favor, Zé Nilo. Obrigada, Cleiton. Por favor, Zé Nilo, suas considerações finais e depois eu passo para o Thomas e para o Luiz e para o Sai. Mas assim, bem considerações rapidíssimo, mas está diminuindo o tempo, 1 minutinho só. Sim, eu queria agradecer. Obrigado, viu, Cleiton? Hoje, afinal de contas, hoje é o Black Friday, hoje é dia de comprar jogo para jogar, né? Mas eu queria agradecer todo mundo pela participação, falar para vocês que o anúncio da Nuvem da Huawei no Brasil, estamos fazendo 1 ano. Convido vocês todos a conhecerem um pouco melhor o que a gente está fazendo, e inclusive a nossa página específica para jogos. Vocês podem ir no www.huaweicloud.com. Foi um enorme prazer. Convido vocês a acompanhar a nossa história aqui no Brasil e com certeza o mercado de games ainda vai se desenvolver muito. E estamos nessa, estamos com o pé firme nesse mercado. Legal, Thomas, por favor. Muito obrigado, Miriam. Eu queria agradecer a todos os participantes, ao público que assistiu a gente. Foi um prazer participar aqui dessa mesa redonda e poder ter feito o keynote de hoje. Eu vou fechar... bem, a gente está falando de Black Friday, né? A BBL está envolvida em meia dúzia de iniciativas de Black Friday envolvidas com games. A gente traz, dentro do nosso ecossistema, acesso literalmente a influencers, times de esportes, cyberatletas, eventos proprietários, eventos white label, e a gente trabalha de forma muito próxima a todas as grandes marcas que hoje estão presentes no mercado de games. Mas eu vim como porta-voz dos gamers aqui, eu vou fechar como porta-voz dos gamers. A comunidade, ela abraça todo mundo que traz soluções. É uma comunidade leal que não tem igual no mundo inteiro. Então, quando a gente consegue resolver algum problema para a comunidade gamer, o que você tem de lealdade deles não tem igual. E é nisso que eu gostaria de fechar. Quando a gente está falando da parceria entre 5G e Wi-Fi 6, quando a gente está falando da parceria entre ISPs e provedores de conteúdo, quando a gente está falando de juntar todos esses players em prol dos gamers, eles vão ter retornos e uma lealdade da comunidade que não tem igual. Então, é nessa mensagem que eu quero fechar. Vocês atendendo os gamers, vocês vão estar literalmente trazendo todo esse padrão novo de consumo, os early adopters e as pessoas que vão trazer as novas tecnologias e os upgrades que vêm em cima disso, todo o custo de desenvolvimento, você vai estar abraçando quem é o primeiro consumidor que você vai ter. Muito obrigado. Obrigada, Thomas. Luiz, por favor. Em nome da Animo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos aqui, muito obrigado ao público também. E deixo meu contato à disposição lá no LinkedIn, Luiz Soares, digita lá Luiz Soares Nimo TV, para a gente continuar esse papo, e que é muito interessante, e tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então, fico à disposição e muito obrigado. Legal. Said? Queria também agradecer a todos aqui, principalmente a você, Miriam, pela organização do evento e pelo convite. Queria fazer alguns rápidos destaques aqui. Acredito muito que nos próximos meses, próximos anos, as operadoras de telecom vão enfrentar um grande desafio,
que é unificação de redes provocada pelo mercado tão aquecido de compras inorgânico. Isso vai provocar as operadoras pensarem um pouco fora da caixa e entender como farão a unificação dessas redes, visando também a qualidade dos gamers, né? Legal. Eu acho que essa pode ser um motivo para um próximo debate. Quero anunciar, gente, que a gente já marcou o Inovatic presencial. Eu sou otimista, acho que o ano que vem a gente consegue ter alguma coisa. Em junho, 10 e 15 de junho, estaremos em Recife e acho que esse debate pode se... A gente vai ter... Acho que vou ter outra realidade para esse debate lá. Tomara que eu possa contar com vocês lá presencialmente. A gente toma um café junto, né? Muito obrigada. A gente vai dar um intervalozinho para dar uma arrumada no palco e os nossos internautas darem uma passada nos estandes com as promoções. A gente volta às 11h35 em ponto com o presidente da Anatel e dois operadores, a presidente da Anatel, a Brint e a Datorá, que é uma empresa de MVNO, para debater com a gente um pouquinho o futuro do mercado. Obrigadão, gente. Foi um prazer. Aprendi muito, como sempre. Um abraço. Tchau. Tchau.